Olá, continuamos com o módulo 3 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o exercício de número 2. Bom, esse exercício é para criar a aba horários dentro do formulário de médico, tá? Como é que vai funcionar isso? Todo médico ele vai ter um cadastro do horário, tá? E a partir disso é que nós vamos gerar a agenda desse médico e de acordo com a agenda teremos assim então os horários disponíveis e aí os pacientes poderão marcar consultas para estes horários. Tá? Então, no horário do médico, eu vou dizer, por exemplo, o médico Eric, ele pode atender na segunda-feira, ou seja, toda segunda-feira, no Hospital Couto Maia, às 9 da manhã. Então, quando eu for fazer o processo para gerar a agenda desse médico para o mês seguinte, né, para o mês atual, por exemplo, ele vai buscar todas as segundas-feiras, né, que são úteis daquele mês, para gerar um horário disponível às 9 horas naquele hospital. E aí os pacientes podem utilizar esses horários para marcar as consultas. Então, tudo gira em torno do horário do médico. Tá? Então, no formulário de médico, né, nós vamos criar uma segunda aba chamada Horários. Okay? Nessa aba, vocês vão adicionar uma grade, tá? Que é esse cadastro do horário. Okay? Aí vocês podem fazer de duas formas, né? Vocês podem seguir a forma que eu utilizei para fazer no exercício, na demonstração de grade e de relacionamento lá no cadastro de pedidos. Eu fiz esse exemplo, ou seja, eu montei a grade vazia, né, o componente direto no formulário, duplo clique no componente, eu montei um formulário e quando eu salvei já estava tudo vinculado só para testar lá o subcadastro. Ou vocês podem criar o formulário e depois arrastar esse formulário para dentro da aba de horários como uma grade. Também funciona, você vai escolher aí o que você acha melhor no seu desenvolvimento. Tá? Eu tenho que dizer aqui pelo menos os campos, né, que vocês devem criar esse formulário. Tá? Então eu vou abrir aqui o formulário que eu fiz para essa grade. E ele ficou mais ou menos assim: eu preciso do dia da semana, eu preciso da hora e preciso do hospital. E, logicamente, eu preciso também do vínculo com o médico, né? Porque eu tenho horário é de um médico. Então, se você está criando dessa forma aqui, dando um duplo clique no componente vazio, você pode aproveitar a sugestão do Maker mais à frente, que ele vai sugerir criar o campo de ligação entre médico e horário. Se você criou o formulário separadamente, é bom você já ir colocando a lista, né, para já montar com o vínculo entre as tabelas, ok? Então, esse componente, né, esses componentes que nós colocamos aqui, que é o dia da semana e hora, são dois dos componentes de lista simples, tá? Duas listas estáticas, né? No dia da semana é basicamente você montar o dia da semana, de 1 a 7, a descrição de domingo a sábado. E a hora, aí você pode escolher o que você acha melhor para a aplicação que você vai criar. Aqui nesse exemplo, né, nós não vamos trabalhar com cálculos de hora, não vamos comparar valores, fazer nenhum tipo de cálculo com esses valores de hora. É mais para você ter o registro, né, e saber o horário daquela consulta. Tá? Então, eu simplesmente vou salvar no banco essa informação. Então, já que eu vou salvar simplesmente a informação no banco, né, eu já coloquei o valor aqui diretamente, tanto no valor como na descrição, já a hora com os dois pontos, já com a formatação correta que eu imagino que nem se salvo no banco. Tá? Inclusive, ele vai sugerir como letra nesse caso aqui, pode ser porque eu não vou calcular a hora, não tem problema nenhum. Tá? E aí eu coloquei aqui mais ou menos um intervalo de 1 hora entre a consulta e outra, né? Para o usuário não colocar, por exemplo, uma consulta às 8 e outra consulta às 8 e 1 segundo. Né? Já é um horário diferente, mas o médico não tem condições de atender duas consultas ao mesmo tempo. Então, tem que ter um intervalo entre as coisas, então por isso que eu coloquei uma lista, não coloquei um texto livre, né? E coloquei um intervalo de 1 hora ali, de acordo com o horário comercial, de 8 às 18, para o usuário escolher para marcar a consulta. Tá? E a lista de baixo é a lista de hospital, que você pode arrastar, aproveitar o formulário de hospital e trazer como lista aqui. Salvando, ele vai criar um formulário, e aí ele vai montar a grade, e aí vocês podem depois testar o cadastro. Ok? Só com uma observação. Aqui no componente hospital, né, nós não podemos mostrar simplesmente todos os hospitais, porque há uma questão de vínculo entre o médico e o hospital. É um vínculo, me refiro à questão de que os hospitais que o médico pode atender, e pode ser que não sejam todos. Então é interessante que mostre nessa lista só os hospitais que aquele médico pode atender. E para isso, né, nós temos que fazer um filtro dentro do componente hospital, tá? Que é uma lista dinâmica, portanto tem uma consulta, então posso ir na consulta do componente e fazer o filtro. Então aqui na propriedade SQL,
nós mudamos um pouco a consulta, né? O padrão é trazer a tabela hospital direto. Eu trouxe a tabela hospitais que atende, fiz o join com a tabela de hospital, para que eu consiga saber, além do código do hospital e o nome que eu preciso para exibir a lista, né? Também um código do médico, que está vinculado àquele hospital. Sabendo disso, eu posso fazer um filtro pelo código do médico, que é isso aqui, né? Utilizamos a propriedade critério para fazer um filtro na coluna de médico, tá? E por que eu usei aqui MEDID? Porque MEDID é o nome do campo no formulário do médico. Se a gente lembrar que essa grade ela vai estar dentro do formulário do médico, né? Essa informação de MED, né? Quando você for cadastrar, quando você for alterar um horário, né? Ele vai automaticamente pegar o código do médico do formulário e passar para o subcadastro, que é a grade. Então, eu consigo pegar o valor desse campo, chamado MEDID, e filtrar a lista dinâmica, certo? Então, o filtro fica igual dos pontos e o nome do campo, ok? É possível fazer filtros também por componente, por exemplo, igual dos pontos, componente, a palavra componente, underline, o nome do componente que você criou na tela. É possível também, a gente vai ver isso quando for trabalhar com galeria de imagens. Vamos utilizar um filtro por componente aí. E é possível também fazer filtro por variável de seção, que também vamos ver mais à frente nos exercícios, certo? Por enquanto, o filtro pelo valor de um campo, certo, do formulário, que é o código do médico. E isso vai fazer com que, na hora que ele for testar, que ele for executar esse formulário, vou fazer um teste aqui agora para mostrar a vocês. Na hora que ele for executar o formulário, na aba de horários, ó, quando eu vier para adicionar um novo horário para esse médico aqui, que é o médico Rogério Gomes, eu escolho um dia, por exemplo, terça, às 8 horas, e para selecionar o hospital só aparece Couto Maia Espanhol, mesmo tendo o Hospital da Bahia também cadastrado. Mas é porque o Hospital da Bahia não é um dos hospitais que o médico Rogério Gomes pode atender, tá? Então só vai exibir os hospitais que ele atende, e aí eu consigo cadastrar de acordo com o hospital correto para aquele médico, ok? Então, mão na massa para criar esse exercício. Até a próxima aula.